Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, uma informação relacionada ao IRB, uma informação relacionada a Americanas e uma informação sobre o impacto do débito das Americanas contra os bancos de bolsa. Ela publicou uma listagem prevendo os débitos junto a esses bancos e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E na presente data, o dólar está recuando. Neste exato momento, está cotado ali a R$ 5,08. Nesse último mês, chegou a ser cotado a R$ 5,48, mas veio caindo fortemente, acumulando uma queda desde janeiro, do comecinho de janeiro até agora, de quase 8%. Isso aqui para o dólar é muita coisa. Isso decorre do maior fluxo cambial aqui no país. Está havendo um ingresso de dólares, capital estrangeiro aqui no país, nesses últimos dias. Isso está fazendo com que o dólar recue, o real se valorize e o próprio Ibovespa se valorize. Nesse exato momento, Ibovespa subindo quase 1%, ações como Petrobras e Vale estão puxando o capital estrangeiro. Porque geralmente quem entra no país ou coloca o dinheiro em títulos públicos ou coloca nas ações mais líquidas da nossa bolsa, que são Petrobras e Vale. VEG também está subindo muito bem. E por que VEG está subindo bem mesmo com uma queda no dólar? É que os analistas estimam que os resultados de VEG serão dos melhores desse quarto trimestre de 2022. Como sempre, VEG nunca decepcionando em resultados. E aí sobre IRB, você está vendo aqui que ela está caindo mais de 14% nesse momento. As ações agora estão cotadas a R$ 24,00. Só nesses últimos 5 dias as ações já acumulam mais de 20% de queda, vem caindo nesses últimos 5 dias. E esse derretimento todo vem pós-grupamento de ações. Como é sabido, quando há grupamento de ações, a tendência é que as ações após esse grupamento venham a cair, porque você diminui a base acionária, diminui o número de ações em circulação e disponíveis para negociação. Isso faz com que a liquidez daquele ativo reduza. Reduzindo liquidez, a tendência é que ele caia. E aí, é por isso que a ação deveria estar custando R$ 30,00, porque se ela estava custando R$ 1,00 e foi agrupada no fator 30, custaria R$ 30,00, mas caiu tanto nesses últimos dias que agora está cotada abaixo dos R$ 24,00. E além desse grupamento, tivemos ali mais um reporte de prejuízo da ordem de R$ 48 milhões em novembro. Os resultados ainda não são nada bons. Em 2022 teve um prejuízo superior a 2021. Tudo isso tem reforçado a queda no papel. Pós-grupamento, mais prejuízo, demonstrando assim que não há, pelo menos no curto prazo, esperança de recuperação no IRB, mesmo após follow-on, uma captação de mais de R$ 1 bilhão. Por isso o IRB segue altamente especulativa e os vendedores estão aproveitando. Só que, como reduziu a base acionária, é provável, ao menos é uma tendência, que aqueles que operam vendidos vão reduzir o volume de short no papel, porque agora tem menos papéis disponíveis. Mas de novo, é só uma tendência, tudo é possível. Sendo que IRB agora é R$ 24,00, nada mudou nos seus indicadores, porque simplesmente reuniu 30 ações em uma. Então, os indicadores seguem o mesmo. PVP de 0,50. Lembrando que isso aqui já leva em conta o follow-on, então não fique achando que está extremamente barata. Olhe para o PL negativo, prejuízo. A gente sempre tem que ficar atento porque vai consumir no patrimônio líquido que inclusive ingressou após follow-on. Já a Oi, outra ação altamente especulativa, com o encerramento da recuperação, vem aí apresentando sucessivas valorizações. Então você vê aí nos últimos 5 dias subindo 95%, só que no acumulado dos últimos 6 meses ainda cai 50%. Prosseguindo aqui, em relação ao BNDES, ele negou o plano para financiar serviços no exterior e diz que mudança de política passaria pelo Tribunal de Contas da União. Então simplesmente ele falou o seguinte: olha, em relação à fala do presidente da República de que o BNDES vai financiar principalmente a Argentina, o gasoduto na Argentina, o BNDES disse o seguinte: olha, nós ainda não temos nada determinado para isso, sem falar que isso seria uma mudança que deveria passar pelo Tribunal de Contas da União. Então não foi bem uma negativa, e a gente sabe que no passado o BNDES sempre foi utilizado como instrumento de financiamento de outros países parceiros do governo que estava no poder. Infelizmente, isso é algo que está fora do nosso controle e se for para ser feito, será.
dinheiro vai sair do país para financiar outros, principalmente países com risco de default. E em relação a Americanas, ela chegou a subir hoje 30%, nesse momento está subindo pouco mais de 16%, porque ela conseguiu algumas decisões favoráveis na justiça, revertendo alguns bloqueios. Por exemplo, aquele bloqueio do BTG, que foi pesado, de 1,5 bilhão de reais na posição de caixa da companhia, a Americanas conseguiu a reversão desse bloqueio. Então ela conseguiu algumas decisões aqui, que a fizeram ter um pouco de respiro, assim como a própria suspensão da recuperação judicial. E aí, falando de Americanas, vamos tratar do assunto principal desse vídeo, que é justamente aqui a publicação da lista de credores da Americanas. Agora, aparentemente deixou de ser uma especulação e finalmente tivemos a lista com os principais credores dessa companhia. E aí, entre as instituições financeiras dessa listagem, temos aí que a Americanas deve quase 5 bilhões de reais ao Bradesco. Só para você ter uma ideia, o lucro do Bradesco no terceiro trimestre de 2022 foi de 5 bilhões. Portanto, o que a Americanas deve ao Bradesco é praticamente um lucro trimestral atual desse banco. Na segunda posição, infelizmente, temos aqui o Santander, 3,7 bilhões de reais. Depois, bem próximo aqui, o BTG Pactual, que é um banco de investimento. O banco de investimento serve para financiamento das empresas, projetos de médio e longo prazo, 3,5 bilhões. E depois temos o Itaú, que tem aí um crédito de quase 3 bilhões. E o que está com maior folga mesmo é o Banco do Brasil, 1,3 bilhão de reais. Diante desse cenário mais favorável do Banco do Brasil, você verifica aí o Banco do Brasil subindo bastante nos últimos dias, inclusive na presente data. Enquanto isso, a alta de Santander é bem menor e o Bradesco apresentando aqui ainda queda no presente dia. Diante desse cenário, a XP considerou que o provisionamento seria algo completamente esperado e vai acabar acontecendo, sendo que esse provisionamento já pode acontecer no quarto trimestre de 2022 ou para os resultados do primeiro trimestre de 2023. Os resultados do quarto trimestre serão publicados em fevereiro, então os bancos já poderiam antecipar esse provisionamento. O que é o provisionamento, Luan? Ocorre quando o banco tem um crédito a receber, mas que já é praticamente perdido, ou o banco não espera mais receber, ele já antecipa como um prejuízo no seu balanço. Então, muito embora ele ainda não tenha perdido completamente a esperança de receber aquele crédito, ele já lança com provisionamento. Se um dia ele receber aquele crédito, acaba sendo uma surpresa boa para o banco e aí o acionista acaba se beneficiando. E segundo os analistas da XP, o impacto nos bancos seria, dentro dos seus resultados aqui no provisionamento, em torno de 20 a 30% do lucro líquido no caso de BTG, Santander e Bradesco, os bancos mais expostos ao caso Americanas. Já no caso de Itaú e Banco do Brasil, menos de 10% do lucro líquido seria impactado com provisionamentos. Isso significa o quê? Se o balanço do Bradesco já veio ruim, com queda forte nos resultados, mais de 20%, a 5,2 bilhões. E como o mercado já projetava um lucro mais baixo também no quarto trimestre de 2022, podemos ter um lucro aí, se tiver um impacto de 20%, por exemplo, sobre 5 bilhões, que o resultado de Bradesco poderá ser entre 3,5 a 4 bilhões de reais. Muito baixo para um resultado trimestral de Bradesco. Já o Santander, que teve um lucro ali de 3 bilhões, havendo todo esse impacto aí de pelo menos 20%, significa que ele viria a lucrar quanto? Algo em torno de 2,5 bi. Um lucro bem baixo também para o Santander, ou até abaixo disso. Ainda é possível que os bancos não façam provisionamento já de uma vez, façam em partes, até porque todo esse débito ainda não está muito claro, que é um débito já com vencimento completamente antecipado. A listagem então seria essa aqui. Aqui seria a sensibilidade ao provisionamento. Temos aí que BTG, uma exposição de 3,5 bi, Bradescão atolado em quase 5 bi. Realmente um cenário complicado. Sendo ainda que esse provisionamento ainda pode impactar o próprio ROI dos bancos, e a gente já sabe que já era projetado um ROI mais baixo para Banco Bradesco e Banco Santander. E é o que poderemos ter principalmente com o Santander. O Santander recentemente publicou um aviso aos acionistas de juros sobre capital próprio de 1,7 bilhão de reais. Esse valor é o valor que o banco costuma trimestralmente anunciar, como por exemplo nesse outro aviso aos acionistas, publicado aqui em outubro, em que o banco anunciou 820 milhões de reais de dividendos intercalares, mais 880 de juros sobre capital próprio. Portanto,
1,7 bi. Dessa forma, por enquanto, o banco não reduziu seus proventos, mas após eventuais provisionamentos pelo caso Americanas, poderemos sim ver redução dos dividendos de Santander, que é considerado um banco pagador de dividendo, tanto que ostenta um dividend yield dos últimos 12 meses de 7,5% e um dividend yield médio dessa casa mesmo de 7,5% e 8%. Então é um banco que costuma ter dividendos crescentes, inclusive, como você percebe aqui. Pegando-se aqui os últimos 10 anos, olha como o banco vem crescendo, por mais que tenha tido alguma volatilidade aqui no meio do caminho, os seus proventos. E aí, muito embora o banco esteja negociando hoje aqui a patamares de preço sobre valor patrimonial abaixo do seu histórico, mesmo considerando aqui 2015, nada obsta que a cotação caia ainda mais, principalmente no pós-publicação de resultados. E aí vamos ter que avaliar se o Santander já vai fazer um provisionamento total ou se ele vai diluir nesse quarto trimestre e mandar um pouco do restante nos demais trimestres. É algo que ainda precisamos avaliar. O certo é que deve-se esperar redução dos dividendos, então não espere um dividend yield superior a 6% para 2023. Caso o banco pague muitos dividendos, isso pode ser pior, porque por pressão do seu controlador espanhol vai estar pagando dividendos não sustentáveis, representando queima de caixa para pagamento de proventos. E isso acaba podendo gerar um sinal de alerta aí nos investidores sobre a gestão da companhia, se ela está comprometida com a perenidade da empresa e os seus acionistas. Sendo que o banco vai publicar os seus resultados no dia 2 de fevereiro de 2023. Nós vamos aqui comentar com vocês no canal, então já ativa o sininho aí embaixo para não perder esse vídeo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem aulas exclusivas, como avaliar a empresa de crescimento pelo método do fluxo de caixa descontado. Você consegue definir aqui o preço justo dessas ações. Será que VEG está cara mesmo? Ou é só narrativa? Você descobre aqui nesse vídeo, por exemplo. Você tem acesso a estoques que eu estou investindo, eu estou de olho. A nossa carteira aqui do 0 aos 100 mil, aulas sobre small caps e também lives exclusivas aqui semanalmente aos sábados, onde você pode tirar suas dúvidas comigo e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você espera uma redução dos dividendos de Santander ou acredita que a companhia irá manter os mesmos proventos do ano passado? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!